Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos. Boa tarde para todos. Eu quero agradecer às autoridades do CIPAC por ter me convidado, né, o presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pela calorosa recepção que tem me recebido, né? Eles realmente me fazem sentir em casa e é sempre um prazer estar entre amigos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a receita econômica e cultural do socialismo na nossa América Latina, sobre eles estarem errados quanto a isso e estamos certos nós. E se você, como sabe, né, está lutando a batalha pelo destino da Argentina, desde que assumimos a presidência da Argentina, se analisarmos os diferentes casos de governos socialistas ou deixados na América Latina nos últimos 20 anos, você certamente encontrará uma série de denominadores comuns que eles aparecem juntos e constituem uma verdadeira receita para o desastre economicamente, socialmente, política e culturalmente, porque existe uma relação causal entre todos esses elementos e não é mera coincidência. Já no primeiro lugar, é notável que os socialistas eles começaram com um período de bonança econômica num contexto de contas, ordenando público e preços, commodities internacionais altas nesse primeiro momento, a economia cresce e a sociedade ganha poder e compra. O Estado arrecada, o Banco Central acumula reservas, mas os governos socialistas eles se apaixonam pela popularidade gerada. Por causa da bonança que herdaram, eles estão com medo que eles não serão eternos e aumentaram gastos públicos indiscriminadamente para assegurá-la. Como eles fazem isso? Subsidiando taxas e serviços públicos, aumentando o emprego público e distribuindo presentes de tipo diferentes que eles rotulam como inclusão. Inclusão social, quando o dinheiro acaba, eles começam a aumentar os impostos, a cobrar mais e mais, mas o custo da contratação, atividade econômica e destruir investimento ao longo do tempo, né? Eles consomem ações para inventar uma bonança fictícia que a única coisa que faz é hipotecar. O futuro, o estoque está acabando até certa altura, eles devem recorrer à dívida, nunca resolvem o problema subjacente que é o círculo de expansão viciosa dos gastos públicos e o consequente déficit fiscal. Eles simplesmente procuram maneiras diferentes de continuar se financiando, né? Autofinanciando. E recorrem a impostos ou dívidas. Eles recorrem ao pior de tudo, de todos os males da emissão monetária, destruindo assim o valor das suas moedas e condenando toda a população à pobreza. Na estrada, eles colocam regulamentação sobre regulação diante de cada problema que aparece, né, para não resolver o problema subjacente.
E em cada um desses eles inventam um negócio para alguém, algum amigo, gerando uma casta de empreendedores pelo poder político, que competem artificialmente pescando num aquário. O custo de tudo isso, mais cedo ou mais tarde, né? As primeiras pessoas não pagam sozinhas, né? Pessoas que os governos socialistas dizem proteger, mas eles realmente querem escravizar para obter uma base de apoio cativo para sempre, né? Que lhes permite permanecer no poder, né? Dá tal a bolsa, o auxílio, né? E os caras ficam reféns e sempre vão votar nos mesmos para não perder o seu auxílio, suas bolsas, suas ajudas, suas esmolas, né? Não podemos nos enganar, a única coisa que lhes interessa aos socialistas é o poder pelo poder. Esta película ya la vimos decenas de veces en toda la región y en el resto del mundo también. Aí a gente acaba pagando a inflação, né? Uma inflação desenfreada, o que eles lhe dão subsídio e acaba pagando em mercadorias políticas, máscara de pior qualidade, proteção industrial e de fabricação. Que os governos promovam, beneficiem seus amigos com este filme agora. Vimos esse filme, né, dezenas de vezes ao longo da região e o resto do mundo também não é nem mais nem menos que a história do socialismo do século XXI, sobre o qual tanto ouvimos irmãos latino-americanos e todos os populistas defenderem, né, fazem parte do grupo Puebla, ou que também, digamos, que antes se chamasse Sun Forum, né, Foro de São Paulo. Grupo de Puebla, sabe? Grupo de Puebla, como disse o Zé Disseu também, viu? Puebla, não precisamos detalhar a aplicação dessa receita para o desastre, que já funcionou na Argentina nos últimos 100 anos. E, particularmente, no último século XX, é suficiente para lembrar que tivemos déficit fiscal dos últimos anos, né, que nossos políticos multiplicaram irresponsavelmente a nossa base monetária 25 trilhões de vezes nos últimos 70 anos, e este não é uma solução, é um difícil, né, de alcançar, de dados como, lembre-se que de 1975 até agora, a porcentagem de argentinos abaixo da linha da pobreza multiplicou por 10, que temos o mesmo PIB per capita que em 2007, e que a economia formal não gera empregos genuínos por um longo tempo, mais de 10 anos, e basta ver com muita raiva, porque enquanto afundavam o resto dos países que tinham economias mais liberais, eles progrediram, né, mas ainda dentro. Qual é o curso dos estudos de caso do socialismo latino-americano? A catástrofe argentina pode ser tomada como caso intermediário. A questão é por que não importa o quanto eles tentassem, né? Eles nunca conseguiram levar o programa socialista às suas últimas consequências. Porque eles nunca poderiam terminar de subjugar a sociedade, porque eles encontram limite em uma cidade rebelde que zela pela própria liberdade, que protege com unhas e dentes, né, propriedades, né, de confiscos de políticos e que resistem. Dominando aqui essa explicação, que eu acho que a Argentina seja escolhida entre aqueles que escaparam do socialismo na região, embora prosperando na Argentina nos últimos 15 anos sem ter privilégio, tem sido impossível, porque pode-se entender, né, existem facilmente 500 mil venezuelanos no Chile, que é historicamente um país com uma economia livre. Embora nos últimos anos o modelo que tanto bem está gerando para as pessoas comuns, os chilenos estão sendo interrogados. Mas a Argentina, com quão difícil é, porque, né? É sempre bom conversar isso, nossos queridos residentes venezuelanos, e percebo que não há ninguém anticomunista e antichavista, né? Generalista em Argentina, que a longo prazo, tal como o socialismo, é insustentável e necessariamente falha. Os governos que resistem nesse caminho ou acabam sendo rejeitados pela sociedade ou acabam violando a liberdade e brincando com a vida de seus cidadãos para se preservarem no poder uma e outra vez. Talvez a história mostre que o mesmo
que enchem a boca falando sobre democracia, do pluralismo e da opressão, eles são os mesmos que estão dispostos a torcer as regras e até mesmo interromper a ordem constitucional para esculpir no palácio quando o povo exige que mude. Que veja o que aconteceu na Venezuela, que não existe mais um único governo sensato do mundo que não reconhece que é uma maldita ditadura. Olha o que aconteceu na Bolívia em 2019, quando Evo Morales foi obtido como terceiro termo. Veja a perseguição judicial que ele sofre. Nosso amigo Jair Bolsonaro aqui em Brasil também, o mesmo. E veja o que está acontecendo, né? A Bolívia, nesse momento, está disposta a encenar um falso golpe de Estado com tal, para adicionar algum ponto ou outro né? Escolha para, né? A Argentina é um caso intermediário, é apenas em termos relativos, porque seu ponto de comparação é o horror humanitário que tem sido de outras ditaduras assassinas na região, como Cuba, como Nicarágua, como a Venezuela, onde 7 milhões escaparam, pessoas na última década, né, para não compartilhar fome com aqueles que ficaram, e sem falar das experiências socialistas do século XX na Europa e Ásia, que custou a vida de mais de 100 milhões de seres humanos. É por isso que digo isso como o socialismo é uma ideologia que vai diretamente contra a natureza humana, necessariamente resulta em escravidão ou morte. Não há outro destino possível para ele. Socialismo, mas obviamente o declínio, né? O socialismo não acontece da noite para o dia, amanhã sai um repolho. Nada é possível sem um esforço cultural constante para moer aqueles que defendemos o mercado livre, capitalismo e os valores que fizeram da civilização ocidental a ponta de lança da história do progresso, esforço humano que infelizmente muitas pessoas de poder e influência no mundo livre tomou como dado apenas. Veja as ideias que muitos defendem, né? Organizações supranacionais, ONGs, instituições educacionais, mídia, entretenimento e mídia, comunicação, além de pergunta por que em alguns casos eles fazem isso a partir de um lugar bem intencionado, no desejo de ser bom, ou apoiar em muitos casos também porque são parceiros hipócritas e eles vivem do financiamento que o socialismo permite. Na maioria dos casos, acho que não. Eles percebem que estão brincando com fogo e eles estão comprando um pacote fechado. Seu destino é um trágico, né? Trágicas consequências que já sabemos. Eles não percebem o quão destrutivo podem ser a implementação do socialismo, porque eles sentem demais longe. Mas você tem que entender que a combinação entre e liderança leva ao pior dos lugares. Eles pensam que os bons intenções e empatia são derivadas, bons resultados, e ter acho que direcionar o comportamento de cada membro da sociedade. Nos casos, acho que eles não percebem que estão brincando com fogo. Eles estão comprando um pacote fechado que seu destino é trágico, consequências que já sabemos. Eles não percebem que o quão destrutivo pode ser implementar o socialismo, porque sentem isso longe demais. Mas você tem que entender que a combinação entre dirigismo e liderança leva ao pior dos lugares. Eles pensam que os boas intenções e empatia são derivadas, bons resultados a ter, que direcionar o comportamento de cada membro da sociedade pode combinar com o comportamento, o conjunto mais eficiente. Eles até se gabam de que podem fazer isso ideal, e que eles veem um problema e que assumem que a solução é jogar fora o Estado. Além disso, eles chamam isso de justiça, mas nos ensinou que aqui reside o fatal, a arrogância do ser humano, e cada vez a intenção do Estado gera um resultado pior do que se ele não tivesse interferido. Tomemos, por exemplo, a liberdade de expressão, um valor fundamental de democracia, e ainda é questionado principalmente potências do mundo como a desculpa de não ferir a sensibilidade de alguém.
ou respeitar os supostos direitos de algumas minorias barulhentas que querem colocar visão minoritária para o resto da população. A história do mundo é testemunhar que esse tipo de comportamento de canto na censura e opressão no entanto, cada vez mais ouvi frequentemente como em países que acreditavam que eles respeitavam os princípios básicos da democracia, estão comprometidos, né, com aberrações em termos de liberdade de expressão. São coisas que parecem distantes ou abstratas, mas cada um olha para o que infelizmente está começando a acontecer hoje aqui no Brasil. Duas pessoas pensam, né? Às vezes também, como Thomas Sowell diz, a censura, né, a regulamentação da palavra que promove o socialismo nada mais é do que uma confissão de sua falência intelectual e uma declaração tácita de derrota na batalha cultural, porque como eles não se atrevem a nos enfrentar no mercado de ideias porque não sabem, eles podem nos derrotar, eles intervêm e proíbem a circulação de ideias que eles não gostam né? E subsidiam as ideias, né? Eles censuram, né? Passam a censurar, a boicotar, a prender, a proibir. É hora de recuperarmos o conceito de justiça a partir da qual os proprietários acreditam. Mas eles realmente mancham, porque são manchados porque a justiça para eles é de arrogância fatal, e em nome de justiça, que eles chamam de justiça, né, sociais, né, cometem o maior número de atrocidades injustamente em nome de justiça, expropriando riqueza que custa gerações, constrói em nome de justiça. Eles inventam mercados cativos para amigos de negócios em nome de justiça. Violam uma e outras vezes direitos fundamentais da pessoa em nome da justiça. Né, foi tirado de alguns para dar aos outros que casualmente eles são seus filhos ou amigos. Se você tiver alguma dúvida, vá ver como vive a família desses líderes do socialismo do século XXI. Vejam como a família de Maduro vive. Veja como eles vivem. Os filhos de alguns dos seus pais são todos bilionários, que eles vivem como se tivessem inventado, né, Google, e é por isso que eles perderam o direito de falar sobre justiça, e não apenas para todas as atrocidades que cometeram. Eles também endossaram porque tem fundamentalmente uma compreensão errada sobre o que é justiça, porque sabem que quantos mais regulamentos e restrições tem quanto menos justa for a sociedade, mais confisca o fruto do seu trabalho através de impostos sobre quem produz, né? E quanto mais burocratas têm se dedicado através da tarefa de olhar, ampliar o cidadão, fazendo do seu dia a dia, procurando novas formas de arruinar as suas vidas do cidadão, os burocratas, né? Essa coisa de excesso. Os funcionários públicos, né? Na sociedade, né, mais leis, eles têm um país menos justos, né? Quanto mais leis, país menos. Trata-se de leis que colocam e, né, questionam os pilares da nossa sociedade e nossos direitos constitucionais, que são a defesa da vida, liberdade e propaganda. Ou nossa versão aqui, Deus, Pátria, Família e Liberdade, né? Família, porque a justiça não é de todos, vamos ser iguais. Justiça é quem se esforça, e se esforça para se apropriar do fruto do seu esforço. E quem você não precisa ver progresso na vida para aqueles que nada faz, mas eles têm um amigo do poder. E quantos amigos têm, né, no poder? Os que não crescem pela justiça. Quantos casos conhecemos nós, irmãos latino-americanos, de pessoas que se tornaram milionárias durante a noite, né? Só da noite para o dia, só para ser amigos, só porque são amigos do poder. Essa é a história de justiça do socialismo do século XXI. É aquela que cada pessoa pode traduzir esse esforço, poupanças, e ser capaz de investir essas poupanças e ter uma vida melhor para você e para os seus filhos. Justiça familiar é poder aplicar uma vida melhor e fazer esse plano possível, né? Em última análise, a justiça é que cada um é dono de sua vida, ou como dizemos que cada um pode tornar-se um próprio arquiteto, né, do seu destino. Justiça por esse motivo, né, deixou de ser a ideologia dos pobres e dos oprimidos. Ficam mais claros a cada dia na América Latina que a esquerda é a ideologia dos ricos, dos poderosos.
que controlam e têm posições de destaque na difusão cultural, todos viciados em poder. Obviamente, a cada dia fica mais claro que a pobreza é um instrumento para aqueles que pregam o socialismo, porque a praxe operacional do socialismo consiste em ter os pobres como clientes de seu sistema, porque no dia em que o pobre homem torna-se independente, a vida progride, sai o socialismo da pobreza, me perde. E pede esses clientes, mas obviamente eles querem contar algo sobre a Argentina, é impossível ignorar isso. Hoje na Argentina, sentimentos de mudança. Digamos que você conheça a história argentina muito bem. Imaginou algumas horas que eles iriam ver alguém como eu sentado na cadeira de Rivadavia? Eles imaginaram que iriam ouvir um presidente argentino defender ideias, defendendo com a convicção de que mudança radical que tenho, eu conheço já mais um liberal, presidente libertário, de um país chamado Argentina, né, está passando por um momento excepcional em sua primeira história. Uma vez em décadas, né, rejeita o modelo estatístico, o modelo aplicado em muitos dos nossos países irmãos nos últimos 20 anos, que se esgotaram depois de acumular montanhas de miséria, que a sociedade rejeita esse modelo e apela a uma mudança profunda, está dizendo o suficiente para o socialismo do século. Do século XX, mas mesmo depois de todo o que eles fizeram, né, o país socialista, com 15 pontos, déficit consolidado, afogado em dívida e sem credibilidade de crédito, e que havia para resgatar de um iminente, depois de tudo que eles continuam fazendo, todo o possível para boicotar, a única saída para o desastre que eles mesmos têm gerado nesse ponto do jogo. 7 meses depois de assumir o comando da nação, somos o governo que mais bate na roda. E é claro que eles não vão hesitar a opor-se a tudo o que tentamos. Não importa quão bons sejamos os argentinos, precisa e exige que eles fizeram o impossível, o boicote, a desregulamentação do mercado, o trabalho que promovemos através de... A Argentina precisa de mais trabalho, de melhor qualidade, não menos, embora, é claro, alguma maneira de melhor, o trabalho é como mais empresas melhores, haja mais melhores empresas para contratar, tem que ser uma opção viável, não um ato de... Sin inversión del privado no hay actividad económica genuina. E não há inversão privada se não é rentável para uma empresa invertir. Eles se opõem, né, os socialistas, e assim é que eles se opõem, ou seja, eles estão dispostos a prejudicar os milhões dos trabalhadores, dos argentinos, para ver o nosso fracasso, né, o nosso governo. É por isso que eles também fizeram o possível para boicotar a promoção de investimentos que não vieram devido à insegurança jurídica que eles próprios geraram. Devemos nos lembrar de uma coisa óbvia: investimento privado sem atividade econômica genuíno, e não é investimento privado se não for rentável para um ponto de investimento da empresa, né? Para a empresa, para que eles compõem uma premissa básica da economia que os torna incapazes de governar um país, como já demonstraram, ou estão tentando ativamente boicotar o governo, o nosso governo, e garantir que existe um fracasso, mas tudo isso deve ser uma surpresa para nós, porque no resultado final eles não apenas preferem se falharmos, mas é apenas conveniente para eles eleitoralmente que falharmos, para que eles precisem disso, né, de um nível de voltar ao poder. Vital, porque se tivermos sucesso, teremos o sistema corrupto através do qual eles sugam o sangue de 47 milhões de argentinos de todo lugar onde o socialismo está em vigor. É por isso que eles não podem permitir. A Argentina está indo bem, porque eles sabem que a Argentina, se sair bem, eles estão indo mal. É por isso que o nível de obstrução que eles apresentam será proporcional à profundidade da mudança que queremos fazer, e agora temos visto que eles estão preparados para fazer, para nos impedir de sair
Mais tarde vimos isso ao longo da região, vimos isso no Chile, temos visto isso no Brasil, e estamos vendo isso, né? Ele está disposto a seguir o caminho da violência, da extorsão, obstruir as mudanças exigidas pela sociedade. É por isso que eles nos desempregam, né, geral, mais rápido da história. Há algumas semanas depois de assumir a resposta ao nosso plano de estabilização e nosso projeto de regulamentação econômica, é por isso que há poucos dias eles enviaram um pequeno exército para semear caos às portas do Congresso, né? Um bando de gente, né, queimando carros e cidades, né, querendo extorquir dinheiro de legisladores que rejeitaram para rejeitar nossas reformas, né? Mas você sabe o que conseguimos aprovar: a reforma do Estado trabalhista e a economia mais importante da história da Argentina. Então aprovamos também uma reforma vezes maior que aquele da Argentina, e se eles acrescentam o decreto da necessidade e urgência de quando assumimos as reformas, são 8 vezes maiores do que a maior reforma da história da Argentina. Ou seja, estamos realizando não apenas a luta contra a inflação, mas estamos transformando a economia, né? Aunque los beneficiarios de este sistema corrupto, parasitario y empobrecedor muevan cielo y tierra para boicotearnos. No pasará. A Argentina diga a eles algo do qual vamos sair da miséria, gostem ou não do socialista, com seu apoio ou sem seu apoio, porque a grande maioria dos argentinos escolheu a profunda mudança de regime que prometemos na campanha. E cumprimos, né? Eleito com o maior resultado eleitoral em décadas, né? E temos o compromisso inabalável de cumprir a vontade da maioria, embora beneficiários desse sistema corrupto, parasitas empobrecedor, move o céu e eles não vão passar, eles não vão conseguir, nós vamos conseguir. Avançar, ou seja, quero agradecer a todos que estão aqui hoje, que eles vieram para me escutar, e ouça todos. Defendemos as ideias, a liberdade, quer dizer, que explodiu, né, ventos de mudança no mundo, né, para não ceder ao socialismo. O socialismo falhou e as pessoas sabem disso, O socialismo é sempre em toda parte o fenômeno empobrecedor e violentamente assassino, e é por isso que eles estão se extinguindo, e vamos avisar todo mundo, a todos os lados. Pero además de todo eso, el socialismo, la idea del fracaso. Eles estão lá porque falharam economicamente, eles falharam politicamente, eles falharam culturalmente, né? Falhou socialmente, como se isso, né? Além do mais, eles assassinaram mais de 150 milhões de seres humanos. É hora do mundo acorde e diga nunca mais para o socialismo. Porque o socialismo é a ideologia do ressentimento, da inveja e ódio, mas além de tudo isso, o socialismo é a ideia de fracasso, né? Ninguém mais sabe sobre isso do que nós, irmãos latino-americanos, mas aquele vento de mudança que começou na Argentina e hoje viaja pelo mundo, chegará a todos os cantos onde a liberdade é reprimida, porque a história do ser humano é a história da liberdade e não há nada ou ninguém que possa finalmente para ela. Otimistas que acreditam que a batalha é perda com a qual não podemos lidar, estruturas de poder que assumiram os nossos países, quero dizer-vos que com quem você está falando chegou onde veio, sem nenhuma estrutura, sem dinheiro, sem partido político ou apoio aos meios tradicionais, mas como punhos cheios de verdade, com a convicção inalterável que a vida sem liberdade não vale a pena viver. Acredite, porque pode... Então hoje eu quero te dizer, confie em vocês mesmos, tornem-se donos de seus, lute pelos destinos em todos os cantos quando necessário, e tenha fé que
Eles fazem isso com convicção de que alcançarão o objetivo, porque, como diz o livro, a vitória dos Macabeus na batalha não depende do número de soldados, mas das forças que vêm do céu. E isso está apenas começando. Viva a liberdade! Viva a liberdade, carajo! Confíen en ustedes mismos, háganse dueños de su destino, den la pelea en cada rincón en donde sea necesario. Y ¡Viva la libertad, fe, caramba! que si lo hacen con convicción, lograrán el objetivo. Porque como dice el libro de los Macabeos, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y esto recién comienza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos.